que condensa toda essa história experienciada, vivida, projetada, imaginada, fantasiada, real e ilusória. Como discernir a ilusão da realidade? A mente é uma ferramenta, ela é usada pelos impulsos do ego ou ela é usada pelos impulsos da tua alma que se comunica através da psique. Calma, Paulo, você causou uma confusão na minha mente, você me confundiu. Que bom. Vamos tentar, ao menos, mitigar, diminuir essa nossa ignorância existencial e partir para aquilo que Jesus chamou de reino dos céus. O que seria esse reino dos céus? É o reino da consciência, é o reino do nosso fundamento desses impulsos equilibrados. Inato. Inato não desse nascimento físico teu, mas do nascimento da tua alma. A alma não tem gênero. O que seria essa consciência divina que se torna mais fácil acessar? A tua própria alma. É obrigatoriamente que você tem que passar pelas rivalizações com o teu ego, que é a tua personalidade. Mas veja, se hoje você está apaixonado na tua personalidade, está refém dela, você montar o teu próprio quebra-cabeça para acessar quem você é, para além de homem e de mulher, para além de masculino e feminino. Mas todos os caminhos levam ao mesmo. Aqui tem um caminho mais curto, talvez. Não que ele seja fácil, mas ele é direto, sem ilusões, sem fantasias, sem dogma. Você e Cristo. Cristo não é um fim em si, como ele mesmo diz. Eu sou a ponte para você mesmo. Tudo bem? Se você foi capaz de chegar até aqui comigo, pelo menos em percepção, pelo menos numa aparente curiosidade, você já se distanciou muito de uma consciência padrão, de um senso comum. E agora eu peço para você que dê uma respirada, tome um pouquinho mais de fôlego, que hoje a gente vai mergulhar bem fundo. Nós vamos sair dessa aparência fisicalidade que nós somos e adentrar no conhecimento que vai elucidar, iluminar um pouquinho mais a nossa percepção de quem somos essencialmente, fundamentalmente. Ainda que isso primeiramente vai penetrar intelectualmente na tua vida, você vai precisar vivenciar e experimentar, como muitos de nós já estão, esse conhecimento. E perceber que muito, e principalmente daquilo que nos inclina, aquilo que nos impele a fazer, a buscar, a desejar, a nos defender, essencialmente você vai perceber que são impulsos. A realidade por detrás desses 5 sentidos, dessa fisicalidade, desse reflexo no espelho, são impulsos. Impulsos originais, emaranhados a impulsos que nos protegem e que nos fazem nos aparentar essa individualidade que somos, esse nome que carregamos, que condensa toda essa história experienciada, vivida, projetada, imaginada, fantasiada, real e ilusória. Como discernir a ilusão da realidade? Vamos? Se prepara, não vai ser fácil, deixe suas opiniões de lado, procure adentrar no conhecimento em si e as respostas virão, não pela via da mente,
mas através da mente. A mente é uma ferramenta, ela é usada pelos impulsos do ego ou ela é usada pelos impulsos da tua alma que se comunica através da psique. Calma, Paulo, você causou uma confusão na minha mente, você me confundiu. Que bom. Então eu estou conseguindo atingir o objetivo, que é fazer com que você mergulhe para além dessas aparências, mergulhe para além dessa superficialidade que nós chamamos de vida. Ela é uma vida, mas há níveis, há fases dessa vida que você tem que adentrar. Vamos lá? Estou na página 146 da Carta 4. Para quem nunca assistiu esse canal, aqui nós tratamos de um conhecimento de consciência e usamos como fundamento, como base, como alicerce, o conhecimento das cartas de Cristo. Eu estou fazendo pela primeira vez, após muitos anos de vivência, mais de uma década, dividir com você a minha percepção fragmentada, não absoluta, do que eu aprendi e venho aprendendo e aprenderei até o último respiro dessa persona que vos fala. O que é essa realidade? Como adentrá-la? Dividir com você as ilusões que eu criei ao longo do caminho, os erros, os tropeços e procurar de alguma maneira facilitar o teu caminho, facilitar o teu trabalho. E, lógico, eu sou um aluno, um aprendiz como você e continuo aprendendo. Passei durante grandes períodos de rivalização mental do meu ego com a minha consciência. Isso só pode ser vivenciado e esse discernimento ele vai vir paulatinamente. É muito tênue a linha entre esses impulsos do ego que nos fazem pensar individualmente, egoisticamente, pessoalmente, para uma condição mais horizontal, uma condição mais serena, uma condição mais equilibrada, que você vai almejando primeiramente e conquistando esse estado de presença, esse estado de consciência. E a rivalização seria uma dificuldade de se manter nesse estado de equilíbrio frente à tagarelice do teu ego, às reivindicações de uma vida inteira condicionada num grau egoísta, num grau apequenado, num grau que faz com que a gente tenha uma perspectiva muito pequena. Olhamos a superfície desse oceano e acreditamos que o conhecemos, mas nunca mergulhamos, mal sabemos nadar. E aqui a gente está aprofundando. A gente está mergulhando nesse oceano vasto que é o conhecimento espiritual, onde somos, em geral, muito ignorantes, muito fantasiosos, fantasiamos demais, somos muito condicionados, usamos de subterfúgios, de dogma, e aí nos perdemos nesse longínquo e profundo caminho da espiritualidade. Nos perdemos, como Cristo fala, são desertos, e aí você se perde e às vezes fica rodando no mesmo lugar e acha que está caminhando. E tudo que você avista são meras ilusões criadas pela própria mente. Vamos lá? Vamos tentar, ao menos, mitigar, diminuir essa nossa ignorância existencial e partir para aquilo que Jesus chamou de reino dos céus. O que seria esse reino dos céus? É o reino da consciência. É o reino do nosso fundamento desses impulsos equilibrados. Estes não são apenas corpos criados com órgãos físicos e modos de expressão sexual diferentes com a finalidade de gerar filhos. Eles extraem as origens de sua masculinidade ou feminilidade de sua própria fonte do ser, a partir do equilíbrio da consciência universal. Essa consciência universal é aquilo que nós chamamos de Deus. É esse impulso original, equilibrado, que tem um aspecto masculino, de pensar e agir, e um aspecto feminino, de dar forma a esse pensamento, a esse plano
perfeito, ordenado. Isso são os impulsos originais. Quando essa fonte libera esses impulsos, nós chamamos de consciência divina. Quando você vê uma fogueira e você vê a dispersão dessa fogueira, né? Essas pequenas fagulhas de fogo, você não pode dizer que essas fagulhas não são essencialmente a natureza do fogo, ainda que ela não seja a própria fogueira. Quando você pega um ímã e percebe e ele está ralado, fragmentado, você não pode dizer que esse ímã não tem a mesma essência do grande pedaço de ímã, da fonte. E essas exemplificações estão tentando elucubrar o que seria, ainda que intelectualmente, ainda no meu campo imaginativo aqui, colocar o que seria essa consciência divina essencialmente, em natureza como a fonte, mas não mais como o próprio emanador dela. Nós estamos, hoje o grande conflito da nossa sociedade moderna, uma parcialidade, é que se perdeu nessa questão de gênero, atribuiu impulsos à igualdade. Veja, em igualdade somos todos iguais, mas em aspecto de manifestação temos intenções diferentes, iguais em valor, mas diferentes em manifestação. É isso que a gente vai adentrar. Saia da fisicalidade, abandone a tua perspectiva limitada de um corpo, homem ou mulher. Vamos pensar em aspectos masculinos e femininos, impulsos de natureza masculina e feminina, com propósitos diferentes, mas que juntos, fusionados, se completam. Estou dizendo isto antes que leiam a carta 5, com o propósito de que a estudem tendo em mente o que eu digo agora acerca de sua sexualidade. A gente ainda vai falar aqui sobre os aspectos, mas nós não vamos adentrar nesse processo que elucida o que é a consciência universal, esses níveis de consciência. Consciência universal, consciência divina e consciência humana. Desdobramentos dessa consciência universal. Assim, se a sexualidade de um homem ou uma mulher não for usada conforme a intenção da consciência divina, expressa no ato original de criação, no momento do Big Bang, então lá atrás, né? É óbvio que, ainda que gere filhos, a sexualidade não trará aos homens e mulheres a unidade do ser, a realização pessoal e a alegria que deveria se trazer. De fato, o inverso é verdadeiro. O ato sexual em si trará decepção e saturação. E após isso, qualquer amor sentido anteriormente pelo parceiro se esgotará. Você começa a perceber que o sexo é uma ferramenta, uma via, um meio de expressão desse amor de uma pessoa para outra, desse masculino para o feminino. Intencionalmente, eu estou dizendo. Quando isso se perde, e isso nós vamos estudar para frente, por que acontece isso, por que os conflitos inevitavelmente se instalam, essa intenção, esse meio, o sexo vira algo, um ato feito por si só, com a intenção exclusivamente do sexo, talvez desprovida de uma intenção amorosa, você vai ver que a decepção e a saturação é inevitável. É um processo natural do que ocorre. Porque essa expressão amorosa através do sexo, ela carrega toda uma intenção consciencial, toda uma intenção de consciência. Com conhecimento e compreensão, homens e mulheres. Veja, sem conhecimento e sem a capacidade de ponderar e compreender todo esse caminho espiritual, você fica muito na superficialidade, você não vai entender e, sobretudo, perceber e sentir o que está te fragmentando, o que está causando esse senso interno de inadequação. E aí, quando você não percebe isso, a guerra externa
tua contra o mundo se instaura. Então você passa a julgar, a criticar que tudo está errado, e não que não esteja, Mas se você não é capaz de ter essa serenidade interna, a serenidade externa ela é impossível. Porque a nossa paz exterior depende da nossa paz interna, do nosso equilíbrio interno e principalmente do nosso conhecimento espiritual. Então você começa essas ideias, essa imagem que você vê como um quebra-cabeça, ele começa a fazer sentido. E você começa a perceber que a vida é totalmente justa dentro da expressão espiritual. Você está num ambiente totalmente implacável, totalmente eletromagnético, onde você projeta algo, onde você vivencia algo que partiu da tua consciência humana, e o retorno daquilo, equilibrado ou desequilibrado, né, nessas lacunas, né, que vai mudar em grau, vai repercutir como uma colheita. Com conhecimento e compreensão, homens e mulheres espiritualmente iluminados se esforçarão para transcender seu presente estado de consciência referente às relações masculino e feminino de qualquer tipo, não importando como esses sentimentos possam ser sexuais ou de outra forma. Você veja, ele está falando que você vai transcender essa... não que você não vai ser mais depender do sexo, mas você vai ver a importância daquilo e ver que aquilo está muito para além de um ato, mas provavelmente, num sentido aqui humano, um evento espiritual sobretudo. Eles se esforçarão para expressar em suas mentes e corações os propósitos pelos quais foram criados em formas diferentes. Antes de você estar e se ver, né, e experienciar esse corpo masculino, esse corpo feminino, existe uma intenção ajustada para a tua alma, para o grau de evolução dela, para que você experiencie essa vida com impulsos masculino e feminino. Esses impulsos, eles vieram no sentido de que você evolua, que você tem que ter experiência num corpo de um homem com tarefas inerentes e impulsos anteriores a essas tarefas voltados para essa masculinidade. E do outro lado, o feminino, ele vai vivenciar tudo voltado para essa expressão feminina. Vamos colocar aqui não de maneira absoluta, mas de uma maneira onde o impulso vem maior. O homem, o impulso masculino, ele tem a intenção da fonte, que é surgir e criar. Cristo vai se aprofundar mais nesse sentido. Mas ele vem para experimentar essa experiência mental dele. Veja que o homem ele é muito mais mental do que a mulher. Os impulsos dele são muito mais no sentido da mente do que a mulher. Eu não estou isolando a outra parte, eu estou falando o que inclina mais fortemente ele. E veja, você pode ser uma consciência onde você equilibra os dois impulsos, o masculino e o feminino. Se você já é uma consciência muito evoluída, você tem esses dois impulsos de equilíbrio em si. Ou, unicamente, quando você não está nesse equilíbrio, você tem muito fortemente o homem no aspecto masculino e a mulher no aspecto feminino. Então o homem vem experienciar essa parte mental e a mulher vem experimentar a parte sentimental. Não há perda, não há equiparações. São aspectos diferentes da fonte. Experienciando o impulso masculino, que é um lado da fonte, metade desse impulso, e a outra metade seria o feminino, sendo essa parte emocional, aquilo que dá forma a esse surgir e criar masculino. E aí, desdobrando, ponderando esse conhecimento que a gente está colocando, você começa a ver que não existe forma sem o aspecto feminino. Não existe essa vida manifestada
que gera um filho, que gera uma criança, que faz com que a casa se torne um lar, que completa esse masculino. Mas quando esses impulsos eles são usurpados, seja de que lado for, aí começa a fragmentação, aí começa a competição, aí começa esse feminino que vem experimentar totalmente esse lado emocional, que é a alegria do lar, ele começa a se tornar rebelde, ele começa a se tornar agressivo, porque veja, ela não vem experimentar isso. E isso está muito para além de uma opinião. Eu fico até... eu não gosto de falar isso porque na minha perspectiva é tão superficial falar de machismo, de feminismo, e são palavras, são subterfúgios para a mente humana que qualificou, que nomeou, que etiquetou, né? E aí está tudo fragmentada, está tudo desequilibrada. Então isso vai para além. Aqui a gente tá aprofundando num nível que não dá nem para conversar sobre esses conflitos da consciência humana. Nós estamos estudando aqui o porquê que eles ocorrem. Nós estamos lá na causa, no fundamento. Veja, ele falou palavra aqui que dentro da nossa timeline são 15 bilhões de anos, que a gente chama de Big Bang. Então é como essa vida começou. Então se você não é capaz disso, você não vai ter oxigênio para descer mais com a gente. Eles compreenderão e valorizarão as origens da diferença de seus impulsos inatos, temperamentos e modos de expressão. Inato. Inato não desse nascimento físico teu, mas do nascimento da tua alma. A alma não tem gênero. O que ocorre é que dentro da manifestação visível, do qual nós chamamos de vida, num corpo de um homem ou num corpo de uma mulher, você vem experienciar determinados impulsos. A alma retém esses dois impulsos em equilíbrio dentro de si. Mas quando aqui eu estou criando uma história como se essa alma tivesse mais impulsos femininos desenvolvidos, mais equilibrados. Sempre que a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando de equilíbrio. A consciência universal é equilíbrio total, masculino e feminino. Então, quando a gente fala de equilíbrio, essa alma ela está com um desenvolvimento, um equilíbrio maior no aspecto feminino, ela vem expressar na dimensão visível, na dimensão da matéria, na dimensão, sobretudo, da individualidade, no corpo de um homem, no corpo de uma mulher, o lado masculino. Então, ela vem no corpo de um homem para experienciar essa experiência masculina e, como efeito disso, reequilibrá-la. Compreende? E aí talvez surja a pergunta, mas se a consciência divina veio da consciência universal, ela já é perfeita, porque ela precisa dessa experiência humana? Isso eu ouço muito e tem sentido essa pergunta. Uma pergunta muito importante, inclusive. Exato, só que veja, não havia um plano no momento da intenção criativa lá do Big Bang. Então toda essa explosão, que seria uma vontade de se expressar, ela foi uma explosão. Então, dentro dessa lacuna de espiritualidade perfeita e imperfeita, muito dessa consciência divina foi afastada dessa intenção da consciência universal. Cristo chama de... acho que é níveis, né? Níveis de espiritualidade, hierarquia, alguma coisa nesse sentido. Não me lembro exatamente a palavra. Mas ele fala que a parte mais densa, até a antiverdade, ele vai falar, ela ficou muito longe da intenção divina. Consequentemente imperfeita, desequilibrada. Dentro da nossa experiência egocêntrica. Que não consegue expressar essa natureza perfeita em equilíbrio. Então ele precisa de toda a experiência
da dimensão universal, seja na matéria, seja exclusivamente na espiritualidade, não individualizada, mas inédita como consciência, de trazer e se reequilibrando até, como Cristo, no nível que existe a consciência crítica, das margens da consciência universal. Ela está no limiar, né? Está na borda. Portanto, quase perfeita, quase absoluta. Quando ela se integra na consciência universal, se perde totalmente, não a individualidade corporal, não, estou falando da tua identidade de consciência. Ela é absorvida. Você está entendendo como se você está ainda galgando nos dogmas, e isso não é um julgamento, porque a consciência são degraus. Você tem muita dificuldade de absorver, principalmente de aceitar no primeiro momento que aquilo é muito superficial, aquilo é muito dentro, como se fosse uma grande escola, ainda é um grande jardim de infância. E todos nós precisamos passar. São graus, são níveis de conhecimento. Conhecimento, consciência. Sinônimos, né? Utilizarão suas diferenças para aumentar o bem-estar recíproco. Aqui já está falando de um homem e de uma mulher que já está ambos nesse nível espiritual e que eles começam a se somar, por assim dizer, um ao outro, e saber exatamente qual é o papel de um e qual é o papel de outro, e crescer em decorrência desse relacionamento. A competição desaparecerá. Você veja que como ele está sendo reintegrado, né? Como ele está se reconhecendo, não seria um conhecer, porque ele está reconhecendo esses impulsos inatos dele, ele começa a compreender a outra parte. E aí a competição desaparece, porque não há competição. Para competir tem que ter dois competidores. Senão um fica observando e o outro fica competindo sozinho. Então se os dois desistem dessa competição, que essa competição nada mais é que uma adequação no que se refere aos seus impulsos primordiais, dos quais você vem experienciar. Quando isso acontecer, a sintonia com a consciência divina será cada vez mais fácil. E ao sintonizarem cada vez mais facilmente com a consciência divina, ascenderão a níveis mais elevados de consciência espiritual. O que seria essa consciência divina que se torna mais fácil acessar? A tua própria alma. Oculta, mas que fala, que está ali a todo momento. Ela não entra nessa competição com a tua mente. Ela está ali para que você reconheça ela num determinado ponto da tua jornada. E quando você começa a sentir essa consciência perfeita, equilibrada, e isso você só percebe no silêncio absoluto. A meditação é a ferramenta exclusiva para isso, para que a tua mente silencie. Eu até fiz um escrito ali, coloquei um bannerzinho no canal, porque o sábio se cala, né? A mente silenciou. A consciência soberana assume essa jornada. Então, mas para que isso aconteça, é obrigatoriamente que você tenha que passar pelas rivalizações com o teu ego, que é a tua personalidade. Mas veja, se hoje você está apaixonado na tua personalidade, está refém dela, como isso vai ocorrer? Como esse reconhecimento vai ocorrer? Ah, mas eu não concordo, eu não vejo dessa maneira. O universo não exige tua concordância. Ele apenas quer que você reconheça isso. Nós estamos falando aqui de uma consciência que passou a fase da individualidade. Cristo passa essa fase da individualidade num corpo de Jesus, deixa uma marca transcendental, épica, atemporal, né? com todas as imperfeições daquela personalidade, ditas por ele mesmo.
Ele estava lá numa rivalização, numa condição física, praticando milagres, que essa consciência divina se manifestava através dele, e, vez ou outra, eventualmente com o impulso do ego presente, quebrando tudo. No momento atual, a relação com sua sexualidade é uma barreira para a sua ascensão na consciência. Isso não é para a gente qualificar se está certo ou errado, opinar. Isso é para a gente perceber em nós mesmos. Você e eu. Como que a gente usa a sexualidade? Como que a gente faz uso desse evento que deveria ser e vira meramente uma busca de prazer egocêntrica. E aqui eu não estou julgando, não estou qualificando. É uma frase que está inclusive em negrito aqui, para que cada um de nós, e isso aqui ele vai ter inúmeros significados, esses significados vão se alterar, vão se aprofundar, vão ficar claros, vão ficar obscuros. Tudo como decorrência da nossa percepção de consciência, até que a gente enxergue. E até que de fato a gente possa escolher. E por fim, até que de fato a gente possa expressar naturalmente e não comportamentalmente. Apenas. Ela enraiza você a sua condição humana. Ou seja, ela faz com que você, em vez de ter uma expressão através da tua individualidade, como emissor, como qualificador, como esse impulso que está emanando a tua alma, ela passa a ser meramente esse avatar, meramente esse macaco, né? Por isso que Cristo chama que nós somos consciência em seres de consciência. Esses seres de consciência é esse corpo que ao longo de milhões de anos, de milhares de anos, todo ser vivo, né, existiu um grande desenvolvimento, né, biológico, físico, para que essa experiência acontecesse e fosse infundida com a tua consciência divina. Veja, o ser humano, ainda que esse divino, isso que é incognoscível para a gente dizer o que é, né? Ainda que essa inteligência divina esteja em tudo, né? Em todos os seres vivos, na pedra, nos animais, em tudo, a consciência humana é o ápice da expressão dessa consciência divina, como a fonte é a consciência universal. Então, para que isso ocorra, veja, é como se você frustrasse a intenção divina, porque você tem uma capacidade, infinitas possibilidades para expressar divinamente. Jesus fazia milagres em decorrência dessa expressão. Cada um pode manifestar essa consciência de infinitas possibilidades, não dá para saber o que é. Mas de você se ater exclusivamente à tua sexualidade, a essas necessidades instintivas, biológicas, que no animal não é diferente. Ora, então qual a diferença entre um macaco, né, que faz sexo 35 vezes por dia e de um ser humano que busca exclusivamente o sexo por um desejo próprio? Todos nós estamos em algum grau nisso. A questão é, isso tem que vir para a reflexão. E quando vem para a reflexão, você começa a ter vislumbres de que você veio aqui para algo muito maior. E aquele sexo exclusivo seria uma expressão do teu amor pelo outro. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, nesse atual momento contemporâneo, isso pode ser que seja motivo de riso para muitos. Mas isso é natural, ele não compreendeu ainda. O motivo, a intenção, por que está aqui.
O que está fazendo aqui? Para buscar, além de conforto, além de identificações, além daquilo que causa enaltecimento, que é propriamente de tudo do ego. Precisa uma consciência mais expandida. E tem que aprofundar nesse sentido para que isso ocorra e para que esse despertar aconteça. E você o vivencie. Isso é o propósito de todos nós que estamos aqui. Seja hoje, seja amanhã, daqui 1000 anos. Quando a gente transcende essa individualidade, quando a gente transcende essas necessidades desse ego terreno, a gente está livre. Livre para ascender a outros níveis de conhecimento, consciência. Nós enfatizamos o fato de que você não descobrirá a verdade de sua existência até que você tenha compreendido e buscado aplicar em sua vida diária, em seu lar, em seu lugar de trabalho, a plena compreensão do verdadeiro significado de homem e mulher. Aqui a gente sai totalmente dessas identificações errôneas, equivocadas, humanas, onde tratar com homem e mulher da mesma maneira, como se eles fossem e pudessem desenvolver as mesmas coisas, os mesmos objetivos, as mesmas intenções. Não. Espiritualmente isso não vai bater, não vai se sincronizar. E em algum momento da caminhada a pessoa há de perceber isso. Que ela vai estar em conflito interno. Por quê? Porque ela está frustrando o meio pelo qual ela vem expressar o Pai. E isso se dá de inúmeras maneiras. E a pessoa... Eu trato isso aqui de forma que possa gerar algum julgamento ou alguma equiparação. Não, tudo isso aqui é para você unicamente e exclusivamente, particularmente você acessar esse conhecimento, você desmistificá-lo, você montar o teu próprio quebra-cabeça para acessar quem você é, para além de homem e de mulher, para além de masculino e feminino. Mas você vai ver que a experiência em si, ela remete a determinado tipo de expressão. Impulsos masculinos e impulsos femininos. Até que você seja capaz de compreender e vivenciar isso, conflito é inevitável. O conflito é a frustração da intenção amorosa, inteligente, divina. Agora a gente vai entrar, veja, isso aqui a gente poderia ficar uma semana, né? Mas infelizmente eu tenho que ler aos poucos e isso é com você, de você aprofundar nesse conhecimento, você estudar com algum grupo de cartas de Cristo, ainda que eu vejo que o caminho é totalmente individual, é você, é muito particular, né? Você vai ter que meditar todos os dias, para a tua vida inteira. Isso não é ruim, você vai perceber que isso é o melhor momento da tua vida. É um momento de reconexão com a tua alma que é perfeita. E ela só quer se expressar, mas existem barreiras, existem correntes, amarras ali, que é o teu ego, que vem da tua personalidade, que montou o Paulo, que montou o João, que montou o Lucas, que montou o Gabriel, que montou a Sheila, a Maria. Isso que você vê no espelho não é absoluto. Os problemas decorrentes da tua vida, eles emanam da tua própria consciência. Ela emite isso, a tua consciência humana, a minha consciência humana. E aí volta como experiência. A cura não está lá fora. Ela está aqui dentro. Lá fora é o efeito, aqui é a causa. E é esse interno que tem que ser acessado. A gente sabe que a filosofia, a religião
falou isso de diversas maneiras, mas nada é tão analítico como o conhecimento das cartas, nada é tão tecido, tão conectado, tão entrelaçado, que vai até o início da criação, até os momentos de hoje. E aí é lógico que você compreende a sociedade atual. Inclusive você não a julga. Mas isso não faz com que você fique quieto. Pelo contrário, você quer dividir com mais pessoas um conhecimento tão vasto, tão profundo e que está mudando a vida de milhares de pessoas. Não sei o número, estou colocando centenas de milhares, não sei quanta gente já acessou isso, está trabalhando em si. Todos, de alguma maneira, estão trabalhando. Mas todos os caminhos levam ao mesmo. Aqui tem um caminho mais curto, talvez. Não que ele seja fácil, mas ele é direto. Sem ilusões, sem fantasias, sem dogma. Você e Cristo. Cristo não é um fim em si, como ele mesmo diz. Eu sou a ponte para você mesmo. Obrigado. Até a próxima semana.